graça, paz e liberdade, somos mais que vencedores. Hoje a primeira lição do projeto Resgatar, os estudos, a primeira lição, a certeza da salvação. O objetivo é conhecer o plano de salvação. Segundo objetivo é examinar as promessas bíblicas básicas sobre a certeza da salvação. É importante que venhamos ter esse conhecimento e absorção para que possamos ter convicção daquilo que cremos, falamos. Ter a convicção da certeza principal da promessa de Deus para os homens, em Cristo Jesus, ao qual ele, ao ascender aos céus, disse que ia preparar lugar. E esta é o grande presente de Deus através da expiação de Cristo na cruz. Então, a certeza da salvação. Quando entregamos nossa vida a Cristo, fazendo a pública confissão e seguir professando a fé, ou seja, quando resolvemos a fazer publicamente uma confissão de que estamos aceitando a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e deste momento em diante estamos afirmando publicamente que vamos professar uma fé, vamos seguir professando uma fé, uma convicção. O fazemos na certeza de que Ele nos ama e que tem poder para nos perdoar e nos dar garantia de vida eterna. Nós aceitamos Jesus porque na convicção de que Ele vai perdoar os nossos pecados feitos. E foi para isso que Ele veio, para perdoar o pecado do mundo, para perdoar o pecado da humanidade e da garantia da vida eterna perdida lá na desobediência do Éden, que através de um homem o pecado se instalou e genealogicamente foi repassado para toda a humanidade. Então Jesus veio ser este elo de ligação de novo a Deus. Mas essa convicção não deve ser baseada apenas nas emoções circunstanciais e momentâneas. Não só na circunstância de estar passando por uma situação difícil, uma emoção diferente, uma comoção por ouvir uma palavra diferente e se comover momentaneamente pelas circunstâncias que está passando e resolver, a saída é aceitar Jesus que a coisa vai melhorar. Nós vamos ver que não é nada disso. É preciso conhecer e reconhecer algumas verdades importantes, prometidas e registradas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, sobre o plano de salvação. Deus arquitetou, criou uma estratégia, um plano para a salvação da humanidade, para devolver de novo a vida eterna, ora perdida lá no Éden. Então Deus cria uma estratégia, cria um plano espetacular, ao qual propõe ao homem a chance de reconquistar a sua vida eterna de novo, através de Cristo Jesus. Por isso que através de um homem introduziu o pecado, e através de um homem nascido de mulher, sacrificado na cruz como o Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo, devolve de novo a vida eterna.
Então, o plano de Deus, o plano de salvação, tem algumas promessas registradas na palavra. Primeiro, a promessa de vida eterna. O segundo que nós vamos estudar é a promessa de perdão dos nossos pecados. O quarto, a necessidade de crer em fatos e não sentimentos. Quinto, testemunho interior do Espírito Santo. A primeira verdade, a vida eterna. A primeira verdade é a certeza de que temos a vida eterna com o Senhor Jesus. Trata-se de uma maravilhosa promessa de Deus para todos os que creem no Evangelho. Agora pense um pouco no que significa a vida eterna. Isto significa não somente uma vida sem fim com o Senhor, porque essa foi a proposta inicial lá no Jardim do Éden, e essa é uma proposta contínua, eterna com Deus, porque Deus é eterno, e Deus nos fez para viver eternamente. Então, essa promessa significa viver uma vida sem fim, uma vida eterna com o Senhor, mas também uma verdadeira comunhão com Ele. Esta comunhão é a partir daqui. Essa comunhão começa aqui. Aleluias. Esta comunhão com Deus começa aqui. Então, a plena realização pessoal e felicidade eterna, esse é o futuro maravilhoso que aguarda todos os que atendem a mensagem do Evangelho. Os versos seguintes nos falam sobre essa maravilhosa verdade. A primeira verdade é a vida eterna. É a certeza, uma promessa bíblica de que nós viveremos eternamente com Deus. E 1 João 5, 11 e 13 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. João já escreve na sua carta garantindo que em Cristo nós temos assegurado a vida eterna. Então, quando fazemos a nossa pública confissão e começamos a professar esta fé em Cristo Jesus, as promessas de Deus começam a ser resultante em nossa vida, e nós precisamos crer nessas promessas de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a garantia de vida eterna está em Jesus. Então eu preciso crer, eu preciso ter a certeza de que tem uma salvação em jogo, tem algo concreto, tem uma promessa de Deus para aqueles que aceitam a Cristo Jesus. Então eu não estou aceitando a Cristo tão somente para viver uma vida sem razão, para viver uma vida sem esperança, uma vida sem algo que tenha realmente de concreto a acontecer. E não teria sentido se não tivesse uma vida eterna, se não tivesse uma garantia. Para que nós estaríamos servindo a Deus? Vindo para a igreja para louvar, exaltar o nome dele, seria uma vida que teria início e teria fim. Acabou, morreu, acabou. Então é essa esperança que nos move, é esta certeza, convicção que nos move a viver uma vida diferente,
Então, por isso, João 3,36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus se instalou quando o homem desobedeceu a ele lá no Jardim do Éden. E, como eu disse anterior, as pessoas aí que verão o vídeo nas redes sociais, chegou a diaconisa Joana Dark, aqui já participando conosco, e a rebeldia é que se colocou a ira de Deus no homem, no ser humano. Quando se fala homem, estamos falando ser humano em si. O termo homem na Bíblia faz alusão a homem e mulher. Então, ao ser humano, Deus, quando o homem desobedece, faz o pecado do homem, a desobediência, faz a separação entre homem e Deus. Aí Deus coloca algumas consequências, que é o parto na mulher com dores, o homem precisa trabalhar, com o suor do seu rosto, e a morte chegou ao corpo. E essa devolução dessa vida eterna vem através de Jesus. E quando o homem não aceita o sacrifício de Jesus na cruz, como Cordeiro Pascual, como Cordeiro Redentor sacrificial, a ira de Deus permanece sobre a vida da pessoa. Então, está caminhando para a condenação. Então a vida eterna permanece naquele, ou está naquele que crê no Filho e o aceita como o único e suficiente Salvador. A segunda verdade é que nos tornamos filhos de Deus. Mas antes de aceitarmos Jesus, não éramos filhos de Deus, não? Não. Éramos filhos de Deus? Não era. Éramos criatura. Muito bem. Criatura, feitura de Deus. Qual a diferença entre criatura, feitura? Feitura e criatura é a mesma coisa. E filhos. Criatura é porque ele nos fez, ele nos formou, ele é propriedade dele. Essa é uma propriedade intelectual de Deus. Ninguém pode tomar essa propriedade. Pode se perder a propriedade, mas não, essa propriedade de Deus ele fez com sentidos e com livre-arbítrio. Então Deus tem propriedade sobre a criação humana, mas não sobre os seus desígnios, não sobre as suas decisões, porque Deus centrou no homem o seu livre-arbítrio. Então há uma grande essa diferença. Mas a propriedade de criação é de Deus, foi Deus que criou. E quando vem a adoção como filho, é que nós vamos ser herdeiros daquilo que pertence a Deus, do seu reino, das suas riquezas. E a maior riqueza de Deus para o ser humano é a vida eterna. Que é o maior desejo do homem é viver. Não tem, eu desejo ter um carro, mas deseja ter um carro porque primeiro deseja ter a vida, porque sem a vida não vai usufruir. Não é isso? O automóvel. Então, isso aqui enquanto aqui estivermos, mas em questão de vida eterna é uma coisa gloriosa, uma coisa inimaginável, está acima da nossa limitação humana. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos
de Deus, co-herdeiros por Cristo. Vamos ver, a segunda verdade que devemos examinar é a promessa de fazermos parte da família de Deus, num sentido muito real. Nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo na promessa. Jesus é o herdeiro principal, o Filho de Deus, é o herdeiro, e nós com Cristo nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Então, pois antes éramos feitura, criatura sua. A salvação marca para nós o início de um relacionamento com Deus, de filho para pai, não de criatura para criador, mas de filho. Nós passamos a ter direito na sua herdade, na sua herança, nas mansões celestiais no céu. Mas aqueles que aceitam Jesus podem perder a salvação? Que são chamados filhos de Deus, pode perder a salvação? Se abrir mão da herança, sim, mas não que Deus vai tomar. Deus já deu, está dado. Deus deu, está dado. Agora eu posso rejeitar, não querer. Deus proporcionou Jesus Cristo para nos tornar filho dele através de Cristo Jesus. Mas a herdade é tua, a herdade é minha, a herdade é tua, a herdade é sua, diaconisa. Mas nós podemos rejeitar, porque nós temos livre-arbítrio. Então nós não perdemos, mas nós rejeitamos. É a mesma coisa. Falece seu pai, sua mãe, deixa uma grande herdade, deixa uma grande herança. Você tem direito. Mas se você chegar lá e abrir mão, não, eu não quero não. Dê a qualquer pessoa aí, vai assinar. Pronto, abriu mão da sua parte. Então não foi os pais, não foi o dono da herdade que tirou a herança, não. Foi ele que rejeitou. Então Deus nos promete a herança. Jesus nos tornou essa aliança de co-herdade das heranças eternas, mas cabe a nós aceitar ou não, querer ou não essa herdade, é isso? Então, é preciso ter um relacionamento com Deus. Nós temos um relacionamento agora de filho para pai. É importante que você compreenda que isto é privilégio em um meio de termos a certeza da salvação. Esse relacionamento com Deus, essa certeza de que nos tornamos filhos através de Cristo Jesus, é que nos dá a certeza da salvação, porque ele disse que for preparar os lugares. Então a palavra de Deus diz o seguinte, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Então, pois somos criação de Deus. A palavra confirmando que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos as boas obras. Para vivermos as boas obras já como filhos de Deus. Efésios 2:10. João 1:12 já diz o seguinte, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João já afirmando que todos quantos receberam Jesus
deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus. Então deixou de ser criatura, se tornou filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então é preciso receber Jesus e crer no seu nome, e crer nas suas promessas. Gálatas ainda, Paulo aos Gálatas ainda afirma: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É mediante o sentido, ligados a Cristo, em Cristo vós sois filhos de Deus. Então sem Jesus não vai ter essa certidão de nascimento, do novo nascimento, de sair de criatura e ser registrado como filho. Ele que morreu para selar, né, essa ligação do homem com Deus. Aos Romanos, Paulo aos Romanos ainda diz, né, o verso 14 e 17, pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Então, para nós aceitarmos Jesus, quem vai fazer esse papel de convencimento é o Espírito Santo. Ele vai nos guiar, vai nos direcionar e nos convencer e converter de que precisamos confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Essa é a missão do Espírito Santo de Deus. E, ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ó Paulo já afirmando de novo, né, que somos co-herdeiros por Cristo. Temos a coparticipação através de Cristo Jesus. Então, sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há novo nascimento. Sem Jesus não há herdade eterna. Entendido aí essa segunda verdade? Nos tornarmos filhos de Deus. A terceira verdade é o perdão dos pecados. Essa é importantíssima, porque sem perdão, se nós não nos arrependermos, nós não tem como receber o perdão de Deus. O perdão em Cristo. Em Cristo e por sua graça, que é presente de Deus, graça é presente e merecido, recebemos o perdão dos nossos pecados. Isso retira de nós o fardo da culpa, da culpa do pecado, da angústia, né, que às vezes a pessoa pode viver angustiado pelo peso do pecado, o desespero do pecado, dizer eu não tenho mais jeito, e às vezes até ficar encafufado com aquilo na mente, que não vai ter mais perdão. E é verdadeiramente maravilhoso que Deus nos ama tanto, que não tem tamanho de pecado que Ele não perdoe. A visão humana é diferente da de Deus. É claro, existe a diferenciação entre as consequências humanas do pecado, né? Tem pecado, tem iniquidades que a consequência humana vai ser muito maior. Um homicida, um ladrão vai ser preso, vai ter a consequência também humana, das leis humanas. Já tem outras questões a qual o Senhor condena e que o homem não condena, né? Que às vezes a sociedade tem passado a mão na cabeça, aceitam. Já Deus não, nas leis do Senhor Ele não aceita.
Então há consequências diferentes enquanto aqui. Mas na questão de salvação, o tamanho é o mesmo. Não tem pecado nem pecadinho. Então, o amor de Deus é tão que nos oferece o perdão. Ele oferece o perdão. Cabe a nós querer ser perdoado ou não. Nos arrepender. Preciso arrependimento. Para se receber o perdão é preciso haver um arrependido. Eu piso no seu calo, eu vou arrependido lhe pedir perdão. A senhora vai me perdoar, vocês vão me perdoar e assim por diante. Mas é preciso ter o arrependido para que se aconteça o perdão. E isso Deus está de braços abertos a perdoar qualquer tipo de pecado. Não há pecado nem pecadinho, pecadão. Não tem, para Deus não existe isso. Justamente. Então ele é fiel e justo para nos perdoar e ainda purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele perdoa e ainda nos purifica. O que é purificar? É limpar a mancha, para que nós venhamos a ter um novo viver, um novo proceder. E ainda vai, porque isto é o meu sangue, sangue da aliança derramado por mim em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Mateus 28, 26. Jesus, na última ceia, ele faz alusão ao qual o sangue dele seria para a remissão, seria derramado para a remissão ou lavagem do pecado da humanidade, daqueles que se colocarem à disposição de se arrependerem e aceitarem o sacrifício de Jesus. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Paulo escrevendo à igreja de Colossos, lá em Colossenses 2,13, dizendo que Jesus é o perdoador de delitos, de pecado. E que antes de Jesus, antes dos irmãos aceitarem Jesus, eles estavam mortos nos seus delitos, na concupiscência da carne. Então o que é estar morto? Estavam sem vida espiritual, espiritualmente falando. Estavam vivos materialmente, mas espiritualmente mortos. Então Jesus, aí Paulo vai falar, olha, Jesus perdoa os delitos e vos dá vida, porque antes vocês estavam mortos e hoje estão com vida em Jesus. E Isaías 43, 25, o próprio Deus falando a Isaías diz, sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de teus erros e pecados. Deus mesmo falando, olha, os teus pecados estão apagados, eu não lembro mais. Continue firme, perseverante, não errante. Os teus pecados lá atrás estão apagados. Tua vida é da agora em diante. Para mim, a tua vida é da agora em diante. O que ficou para trás, ficou. Então, perdão dos pecados. E Deus, quando perdoa, está perdoado mesmo.
Agora a transgressão. Se transgredirmos, nós estaremos novamente voltando a escrever novos pecados em nossa vida, novas transgressões. Aquela que nós nos arrependemos outrora, Deus apagou. Pode estar escrito na memória humana ou até na nossa memória. E nós devemos lembrar das nossas transgressões para nos fazer crescer. Quando é para nos fazer crescer espiritualmente, e as pessoas também. Não para nos julgar. Porque, olha o que o Senhor fala, né? Eu justifico. Ele nos justificou. A quarta verdade, alguma dúvida quanto? A quarta verdade são fatos e não sentimentos. Porque é fato, não é da certeza, é fatos concretos. E não tão somente sentimentos, a euforia momentânea. É importante crermos em Deus e nos firmarmos no que diz a sua palavra. Sua fé deve estar depositada nas promessas de Deus e não em seus sentimentos. As pessoas, de forma eufórica, de forma a ouvir uma palavra, ou às vezes está passando por uma situação tenebrosa, diz: eu vou aceitar Jesus porque Ele vai resolver todos os meus problemas. E babau, não vai acontecer nada disso, não é um passe de mágica. Se as pessoas... tanto que a palavra mesmo já diz, não estou lembrado a passagem, mas quem confia em Cristo tão somente nessa vida é o mais miserável de todos os pecadores. Nós precisamos confiar, crer que há algo de extraordinário a acontecer, algo muito maior, que é a vida eterna. Nós estamos falando de certeza de salvação. Então eu vivo de fatos concretos. Eu tenho certeza que eu vou ser salvo. Eu tenho certeza que Deus decretou e nos garante a salvação. Então eu tenho certeza. Quem tem que ter certeza sou eu. Quem tem que ter certeza é a senhora. Quem tem que ter certeza é você. Não é para dizer: não, Deus que sabe. Não, Deus já lhe deu. Deus já lhe deu a salvação. Agora a certeza é sua se você é salvo ou não. Então, quando vivemos de fato mesmo a fé, vivemos de fato a fé, a convicção daquilo que realmente, não só levantei a minha mão, eu ergui o meu coração para mudar, me propus a fazer essa decisão publicamente, dizer para todo mundo que eu sou servo de Deus, eu vou viver uma vida diferente. Não foi uma emoção momentânea. É fato constante em minha vida. O servir a Jesus é fato em minha vida, é uma vivência, não é um sentimento momentâneo. As pessoas estão vivendo, se sentem, por isso que às vezes é um pé na igreja, outro no mundo. Qualquer coisinha se zanga, está pulando fora da igreja ou pulando de galho em galho, porque é coisa de sentimento, de euforia, aquela coisa momentânea. Enchi a minha alma, Deus vai fazer um milagre em minha vida. E pronto, viveu aquilo, não parou. Então a nossa fé deve ser firmada. Olha, eu ainda fiz uma observação maior aqui, ó. Sua fé deve estar depositada na promessa de Deus e não em seu sentimento, pois eles muitas vezes são controlados pela circunstância. Porque os nossos sentimentos às vezes são controlados pela circunstância, né? Nós vamos ter momento que nós vamos ter raiva, vai ter momento que nós vamos passar por angústia. Então ele é controlado pela circunstância, pelo momento que estamos vivendo, né? Se alguém nos feriu ali, por mais que a gente tente nos controlar, ter o domínio próprio para não dar uma resposta à altura, mas aquilo vai nos corroer por dentro, vai nos causar dor, porque nós somos humanos. Então o que tem acontecido, as pessoas têm usado esse momento de comoção momentânea e feito sua decisão de forma emotiva, e aí passou a emoção, já era, volta a mesma desgraça que era antes, volta.
ou pior. Então, momentos tendem a serem falhos, fictícios e fantasiosos. Viver de momento é assim. Momentos podem ser mentirosos, fantasiosos, fictícios. Já razão não, já fato não. De fato eu vou vivenciar. Não vou vivenciar um momento. Por mais que venham os problemas, por mais que venham as situações em minha vida, eu vou de fato servir ao meu mestre. De fato eu tenho certeza da salvação. Aleluias, glória a Deus. Pessoas ouvindo agora, você até sentou para ouvir. Deus é fiel. Eu que não venho. Deus é fiel, maravilhoso. Nossa fé deve se firmar-se na rocha sólida da palavra de Deus, e não na areia movediça do sentimento. O sentimento é areia movediça na nossa mente, no nosso sentido. A gente fantasia coisas até impossíveis de se realizar. Mas de fato não. Quando nós tomamos a postura de uma coisa concreta, nós vamos estar firmados na rocha, de algo consistente, de algo que tem vida, de algo que tem firmeza, né? Então você deve fixar sua fé em fatos permanentes e concretos, que assegure o cumprimento das promessas. Isso ocorrerá no relacionamento pessoal, diário e permanente com Cristo Jesus. É preciso ter um relacionamento diário com Cristo Jesus. Quando nós perdemos esse elo, nós nos afastamos da presença de Deus. É um momento de ruptura, de enfraquecimento. Olha o que acontece logo quando a pessoa para um relacionamento com Deus, para de ler a Bíblia, para de orar. Aí já começa. Começou esse sentimento aí, já começou a frieza. E aí, se não se corrigir enquanto é tempo, não der um up, enquanto é tempo, vai se afundar. Vai se afundar. O relacionamento com Deus é igual o relacionamento marido e mulher. Quanto mais se afastar, vai se esfriando o amor. Estou dizendo da questão de o marido ter que viajar ou a trabalho, a coisa, mas vai ter uma ligação de elo, vai ter uma ligação, um carinho, uma coisa para se acender. Mas se perder o contato, se parar o contato mesmo, de conversa, de relacionamento, de entendimento, pode ter certeza que vai afetar. E esse relacionamento com Cristo é diário. Ele vive em nós. Ele vive em nós através do seu Espírito. E não em circunstâncias que sempre estarão variando, né? Quem tem um relacionamento diário com Cristo, ele não entra em variação não, é uma coisa permanente, firme, tem firmeza, não tem variação. A palavra diz: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, pela fé, assim andai nele. Olha, nós recebemos a Cristo pela fé. A fé é o firme fundamento daquilo que temos certeza, daquilo que não vemos, e a certeza daquilo que não vemos. É fé. Então nós não estamos vendo Jesus, mas sentimos Ele em nós. E é preciso andar com Ele. Essa andar com Ele é uma vivência cotidiana, permanente. Paulo está exortando a igreja, orientando a igreja que é preciso andar. Não é tão somente ter um momento
com Jesus, é andar com Ele. Ele tem que estar em nós através do seu Espírito e nós andarmos com Ele. Então, onde nós estivermos, nós vamos representar o reino de Deus. Nós vamos ter a nossa pública profissão de fé. Nós vamos professar a nossa fé onde nós andarmos, porque Jesus está andando conosco. Nós estamos andando com Jesus. E Oséias 6,3 ainda diz, ó, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É preciso que conhecer, é o que estamos propondo a Igreja de Cristo, é o que propomos a todo tempo a você que vai ver esse vídeo, a você, irmão da nossa igreja, a você, irmão de outras igrejas, outras denominações, você também, irmão, que ainda não serve nenhuma igreja, mas tem a sua convicção e fará a sua decisão ao lado de Jesus. É para todos, independente de estar na igreja ou não, é preciso conhecer e prosseguir conhecendo a Jesus. Só se prossegue conhecendo, andando junto, estando junto, né? Eu conheço, mas se eu me apartar, esse conhecimento já vai afastar a intimidade, né? Vai começar a ter um afastamento. Conheça e prossiga em conhecer. Com certeza. Não apartar nunca, até lá no céu, onde estaremos eternamente com Ele. Aleluia. A quinta verdade é o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo vai testemunhar na nossa vida. A Bíblia fala a respeito da experiência do testemunho do Espírito Santo, quanto à nossa filiação com Deus. Esse testemunho interior é de aceitação e de perdão, que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão experimenta. Porque o Espírito Santo de Deus vai começar a comandar o nosso viver, vai começar a testemunhar dentro de nós coisas que nós vamos precisar mudar, ou coisas que nós realmente estamos mudando ou estamos com dúvida. O Espírito Santo vai contestar em nossa vida, certos desejos vai começar a ser controlados, porque nós conhecemos e prosseguimos em conhecer a Jesus. Então o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai começar a combater dentro de nós contra a carne e certificar com o nosso espírito a obediência. Então vai ter coisa que eu vou achar que não está correto, ou vou ter dúvida de que esteja correto ou não, e o Espírito Santo vai me dar a confirmação. Aí tem coisas que eu vou achar que está correto, o Espírito Santo não, já vai travar dentro de mim, olha, que estou prosseguindo, conhecendo e prosseguindo em conhecer. O Espírito Santo que vai começar. Então é a convicção de que nós nos encontramos na posição certa. O Espírito Santo é que vai nos dar essa convicção. Não precisa, aqui nós estamos estudando, mas o Espírito Santo vai trabalhar dentro de cada um de nós, vai trabalhar dentro da sua vida e vai começar a dar as convicções dentro do seu ser. Então, se nos encontramos na posição certa ou não, aquela setazinha que bate na nossa hora, não faça isso não, isso vai dar errado, Deus não se agrada, outra coisa parecida é o Espírito Santo trabalhando na nossa mente, no nosso consciente, no nosso espírito. Quando vem aquela, faça aqui, não ligue não, tem que ser assim mesmo, saiba que é o outro lado, o inimigo trabalhando, que também ele trabalha para nos tirar da posição.
E quando nós temos uma convicção, estamos convictos que o Espírito Santo de Deus está dizendo que é dessa forma, não abra mão não. Pode vir pessoas, N e N pessoas, vir nos tirar do foco, não saia não. Porque a direção do homem e da mulher de Deus é o Espírito Santo. Então, o que confere maior fundamento é a nossa entrega pessoal. Então, cada vez que nós temos a nossa entrega pessoal para fazer a obra, para conhecer mais a Deus, para conhecer mais, estar mais próximo dele, é que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar mais e mais e vai conferir as coisas na nossa vida. Então, trata-se mais do que uma simples sensação ou emoção provocadas por fatores externos. A ação do Espírito Santo na nossa vida não é aquela euforia que a gente sente por alguma coisa que vem externo, não. Ele está trabalhando no nosso interior. É no nosso interior que nós vamos explodir, não é com as coisas que... É tanto que o trabalhar do Espírito é tão grande que quando nos conforta, vem o tombo que for lá, nós vamos tratar com naturalidade. É claro, a carne sente a dor, mas nós vamos tratar com naturalidade, porque o Espírito Santo está nos confortando, está nos dirigindo, está nos afagando, está nos direcionando. Então, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. É a certeza que temos que ele permanece em nós, que ele nos deu o seu Espírito para habitar em nós. 1 João 4,13. Outro versículo: mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O Espírito de adoção, ele é que nos faz ser adotado por Jesus, por Deus, a nos tornar co-herdeiros por Cristo. O Espírito Santo que clama dentro de nós: Pai, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, a certeza de salvação, o Espírito Santo de Deus confirma: eu estou no caminho certo. A minha consciência. Não é o irmão que tem que dizer que você está salvo, não. É você mesmo, você mesmo. Você mesmo é que tem que dizer que está salvo, que é salvo, porque o Espírito Santo vai confirmar dentro do seu ser. E eu tenho certeza da minha salvação. Romanos 8:25. Último ponto a ser focado. A sexta verdade é a vida transformada. O último ponto a ser enfocado é a maravilhosa transformação de mudanças estruturais que estão ocorrendo em sua vida, na nossa vida. Quando fazemos essa decisão de seguir a Cristo, não tem mais condições nenhuma de sermos os mesmos. Se tinha a boca suja de xingar, a mudança vai acontecer. Se tinha vícios, vai mudar. Não existe aceitar a Jesus, servir a Jesus, ter uma vida renovada, ter a certeza da salvação, receber as promessas de Deus sem ter uma vida transformada. É promessa de Deus. Mudanças estruturais que estão ocorrendo. Então, tanto nos seus pensamentos, nossos pensamentos já não vai ser os mesmos pensamentos, mesmo não sendo os pensamentos de Deus, porque Deus é santo. É claro que nós vamos pensar N situações do nosso dia a dia, do nosso viver, do nosso trabalho, da nossa vida conjugal, da nossa vida familiar, do nosso ministério, tantas problemáticas que vão estar pairando em nossa mente, que é normal, mas nós vamos começar a trabalhar essas coisas em nossa mente de forma
diferenciada, não deixar com que as setas do inimigo, as coisas que nos venham nos fazer sair da presença de Deus, seja externada. Vamos precisar matar esses pensamentos dentro da nossa mente e não deixar externar. É a questão do filtro, de filtrar. Então o Espírito Santo de Deus vai nos fazer essa transformação de começarmos a filtrar o que deve ser exposto ou não. Às vezes a carne vai dar uma escapulida, mas o Espírito Santo já vai nos apontar e nós vamos sentir, perdão, se corrigir. Então uma vida transformada é uma vida de arrependimento. Quando nós não temos essa vida transformada, nós não temos esse conhecimento e de reconhecer em que erramos e que pecamos, e vai virar uma bola de neve. Acaba virando aquela bola de neve, peca hoje e não se arrepende, vai, continua. E já a vida transformada, São de Elisa, eu vou procurar reconhecer o meu erro para que me corrija a cada dia. É uma renovação diária, né? Então essa nova criatura leva uma vida transformada, que se evidencia por vários fatos. O novo crente, o novo cristão, pode ver nessas mudanças uma prova de que Deus agiu e continua agindo na sua vida. A palavra de Deus ensina que as seguintes mudanças devem ocorrer na vida de todo crente verdadeiro. Não existe, não tem como dizer que é salvo e não ter uma vida transformada. Não tem como. Se estiver vivendo a mesma vida de ódio, de dor, de dissensões, de maldição, pode ter certeza que algo precisa mudar. Precisa estar dentro da promessa de Deus. Não pode ser mudado. Não pode. Eu preciso ser diferente. Então, um crescente anseio de tomar o leite genuíno espiritual, de estar enraizado na palavra, essa é a primeira transformação que há, é essa. Eu preciso conhecer mais esse Deus. Eu preciso me alimentar mais da palavra, porque a palavra vai renovar a minha vida. A palavra é que transforma, a palavra é que me orienta a mudar, a palavra é que me dá sustentação e base para as minhas mudanças, como eu devo fazer, como eu devo agir. Deus fala através da sua palavra. Pessoas estão procurando muito profetagem e revelações, e Deus falando, com a Bíblia na mão, Deus falando, corrigindo. É preciso nós termos certeza da salvação, e certeza da salvação se tem com vida transformada. E quem vai transformar a vida, a receita para transformar a nossa vida é a Bíblia, é a palavra, é o manual de conhecimento de Deus e de conhecimento de nós mesmos. Vai ter várias experiências de homens e mulheres de Deus que viveram no passado, incorreram em vários erros e vários acertos também, que nós precisamos trazer e podemos trazer de experiência, devemos trazer de experiência para a nossa vida. Fora a doutrina cristã efetivada dentro da palavra, porque a Bíblia tem uma doutrina essencialmente cristã. Essencialmente cristã. Então, Pedro já dizia, e deixou para nós, que a carta de Pedro é uma carta universal. Desejai afetuosamente, com afeto, com carinho, com desejo, como meninos novamente nascidos, porque quando aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Há uma transformação de criatura para a certidão, a nova certidão de nascimento de filhos. Então, novamente nascidos, o leite racional. O leite racional é a palavra, o alimento não falsificado, para
porque por eles vades crescendo. Então, o sentar aqui para aprender, isso aqui é tomar o leite. E vai engrossando a cada dia para ir no profundo conhecimento da palavra. Quem não se abre para aprender, quem não senta para aprender, não pode de maneira nenhuma, não deve de maneira nenhuma se levantar para ensinar o que não sabe. Eu preciso cada dia crescer no conhecimento da palavra. Eu preciso entender o receituário. É uma receita, a Bíblia é uma receita de como eu devo me portar, de como eu devo viver. E é nesses estudos que nós vamos aprender. Quem não tem esse desejo, está faltando alguma coisa. Precisa transformar o seu viver. Um desejo verdadeiro de guardar os mandamentos de Deus e ter uma vida transformada. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. 1 João 2,3. Se conhecemos a Deus é quando guardamos os seus mandamentos. Precisamos não somente ler, não somente estudar, mas guardar dentro de nós e colocar em prática. Um desejo sincero de falar de Cristo para outras pessoas. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Paulo falando lá à igreja de Coríntios: olha, eu criei porque primeiro falaram comigo, então eu criei. E a palavra cresceu em mim, eu estou vivenciando isso. E eu preciso ter esse desejo. Eu criei porque falaram e eu tenho que falar. E vós também creram porque eu falei, E você que creu um dia, que fez a pública profissão de fé, é preciso falar do amor de Deus às pessoas, porque eu não posso ser egoísta. A minha vida foi mudada porque alguém falou de Cristo para mim, e eu preciso falar. E Paulo recomenda, Paulo exorta a igreja: olha, vocês precisam falar, porque eu falei para vocês, e vocês agora é que vão falar para outras pessoas, porque alguém falou para mim. E é assim. Atos 4:20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não só visto lendo a palavra, mas ouvido. Nós quando viemos para a igreja, para o culto público, que é preciso congregar, é preciso ter esse contato, é preciso estarmos na brasa, um graveto puro lá sozinho não vai, mas essa comunhão para crescimento junto aqui está a brasa acesa. Então, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que temos visto e ouvido? A palavra. Aleluia. Travou aqui a vem. Então, falem mais de Jesus por onde andar. Já andamos com Ele, onde andarmos devemos estar falando do seu amor e representando o seu amor. Nós vamos repassar aqui o plano de salvação, baseado num folheto que tem por título As 4 Leis Espirituais. Então, o plano de salvação, as 4 leis espirituais. A primeira lei, isso vamos tentar decorar ou ter um aprendizado para que possamos falar de Jesus às pessoas, mostrando esse plano de salvação. Então, a primeira lei: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida.
Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. O verso está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o plano de Deus para o ser humano foi a redenção através de Cristo Jesus para garantir vida eterna. Então, as demais garantias aqui na terra é de vivência humana, mas o maior presente de Deus para o ser humano é vida eterna e mais nada. Não, é vida eterna. Nós precisamos fixar nossa mente que nós temos uma vida eterna com Deus, e isso vai decidir a decisão de termos essa herdade ou não é nossa. Nós nos mantermos firmes, não rejeitar, não abandonar, não rejeitar a herdade. Então, o plano de Deus, Cristo afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante só garantia de céu. João 10:10. Porque a maioria das pessoas não estão experimentando essa vida abundante. A segunda lei tem a resposta para esta pergunta. E também, enquanto aqui vivemos, a nossa vida é de abundância de paz, de amor. Quando deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossa vida, como vimos, né? As tribulações dessa vida, as circunstâncias, as emoções dessa vida não vai nos abalar, porque nós, de fato, estamos servindo a Jesus na alegria ou na dor. Na alegria ou na dor, né, das dificuldades, nós temos um Deus e servimos um Deus todo-poderoso. A segunda lei: o ser humano é pecador e está separado de Deus. Enquanto o ser humano pecador, ele se encontra separado de Deus, e por isso não tem como conhecer e nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida, se assim continuar na prática do pecado. Então o ser humano é pecador. E Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. O ser humano foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa de sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir o seu próprio caminho. Então, os seus próprios desígnios, sem querer ouvir os desígnios de Deus, sem querer estar pautado na vontade de Deus. Enquanto vivermos sem estarmos pautados na vontade de Deus, nós vamos estar separados de Deus. Então, este estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é uma evidência do que a Bíblia chama de pecado. A Bíblia chama de pecado a desobediência, a rebelião diante Deus, diante a obediência aos desígnios de Deus. Então, o ser humano está separado, pois o salário do pecado é a morte. A separação espiritual de Deus está lá em Romanos 6,23. Deus é santo e o ser humano tem a essência pecaminosa. Um grande abismo separa os dois, né? O homem está continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante através dos seus próprios esforços. É preciso termos atitude, mas os nossos próprios esforços não vai nos levar a Deus, porque foi o esforço de Jesus na cruz do Calvário que faz a ponte de ligação a Deus. Então nós precisamos nos achegar, receber a Jesus, ter a atitude de reconhecer Jesus, e aí é a ponte que liga a Deus.
A terceira lei vai nos garantir isso, que Jesus é a única solução de Deus para o ser humano, não tem outro. Não tem outro meio de chegar a Deus. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus, porque o amor de Deus está inserido em Cristo Jesus, porque Deus é totalmente justiça. Mas o amor, a graça de Deus, o presente de Deus para arrematar a justiça de Deus é a graça de Deus, Jesus. A justiça de Deus arremata na graça que é Jesus e se sustenta aqui. Então, ainda não veio o fim por causa da graça de Deus, porque nós estamos vivenciando ainda esse momento da graça, porque vai vir a justiça de Deus. Paz, bênção, sou mais que vencedor. Vai vir a justiça de Deus, mas por enquanto estamos vivenciando a graça, e a graça é por meio de Jesus, que é experimentado o amor de Deus e o plano de Deus para a nossa vida. Então, é o presente merecido de Deus ao ser humano, é Jesus, essa graça, né, que é o presente de Deus. Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é dom de Deus, porque foi Deus que arquitetou todo o plano de salvação para o ser humano. Então é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para o ser humano. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar quem estava sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos, a graça. A graça de Deus é que está superabundando neste momento. Nós estamos na dispensação da graça de Deus, por isso que esse mundo ainda não foi destruído. Ele morreu em nosso lugar, mas Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar. O lugar era nosso, né? Quando éramos ainda pecadores. Romanos 5,8. Ele ressuscitou dentre os mortos. A maior vitória de garantia de vida eterna foi Jesus ter ressuscitado. Vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo as Escrituras, ele apareceu a Pedro e em seguida aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500. 1 Coríntios 15, 3 e 6. Então Jesus ressuscitou. Essa é a maior garantia de vida eterna, porque o túmulo não reteve Jesus Cristo. Por isso que ele diz, para onde eu estiver, estejais vós também. Ele disse, eu venci a morte. Então a vida eterna já está em vós, porque eu venci. Se eu estou em vós, a vida eterna está em vós. Eu garanto a vida eterna. Então a maior convicção, é preciso ter essa certeza. Não, quando perguntar se tem certeza da salvação, não tem negócio bambear, ficar ainda na dúvida. Não tenho, Jesus me garante. Está perdendo tempo. Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separava dele ao enviar seu Filho, Jesus, para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço que não era dele, é nosso. Mas ele se tornou o Cordeiro sacrificial, o Cordeiro pascual, para a remissão dos nossos pecados. Mas não é suficiente, então, somente essas 3 leis. A 4ª lei vai nos mostrar que precisamos receber Jesus Cristo como Salvador. Por meio de um convite pessoal,
Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Precisamos receber a Cristo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. Todos nós recebemos um convite especial, um chamado. Você quer aceitar a Cristo através de uma mensagem, através de um louvor, através do próprio Espírito Santo de Deus bradando em nossa mente, em nosso ouvido, em um momento de dor, onde nós já ouvimos a palavra em algum momento e aquilo veio a mover dentro de nós. E não, eu quero esse Jesus, eu quero servir. Então Cristo afirma: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Não é só Jesus cear, mas eu participar. Conhecer e prosseguir em conhecer. Cear e prosseguir ceando com Jesus, cotidianamente. Apocalipse 3:20. Aleluia. Então receber a Cristo implica em arrependimento. É arrependimento constante. Significa deixar de confiar nos nossos próprios esforços para nos salvar, crendo que Cristo, ao entrar em nossa vida, perdoará os nossos pecados e fará de nós o que Ele quer que sejamos. Crer apenas intelectualmente que Jesus Cristo é Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados não basta. Pessoal, só da boca para fora, creio Jesus. É preciso partir do nosso interior, não de circunstância, não de questão emotiva, mas de fato concreto. Eu sirvo a esse Cristo, eu recebi esse Cristo, eu creio nas suas promessas e tenho certeza da salvação, porque Ele me promete, Ele que me garante. Eu estou pautado na sua promessa, eu estou pautado na sua palavra. Eu reconheço, eu conheci e continuo e prossigo conhecendo aquilo que me dá aptidão ao céu, aquilo que me deixa apto e aprovado para o céu. Sinceridade, fidelidade, isso a Bíblia, bate a todo instante. Eu preciso ser fiel, eu preciso ter fidelidade, eu preciso ser sincero. E quando a coisa vem então somente do exterior, não tem sinceridade nem fidelidade. Então, que o Senhor venha nos abençoar realmente a reconhecer a cada dia que Ele é Senhor em nossa vida e prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer, tendo a certeza de que somos salvos, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Faça essa oração comigo nesse momento. Se você quer receber a Cristo, ou já recebeu, mas é uma confirmação. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu Te agradeço por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Toma conta da minha vida e faça de mim o tipo de pessoa que deseja que eu seja. Eu preciso ser diferente, eu quero ser diferente. Eu quero Te servir a cada dia com mais amor, com mais disposição, crendo nas Tuas promessas. Esta oração expressa o desejo do teu coração. Se expressa, faça que Cristo entrará em teu viver como Ele prometeu. Ele entra em teu viver, como está no teu viver, está no meu viver, como Ele prometeu. Vamos mentalizar esse versículo. Está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz o seguinte: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. De novo, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Que Deus em Cristo abençoe esse estudo em nossas vidas, um estudo prolongado. E se fôssemos mastigar mais e mais, era mais tempo ainda, mas importante. A semana que vem estaremos estudando a vida em devoção, uma vida devocional. Amém? Esse é o projeto resgatado da Church Jesus Reina, Bispo Cláudio Ribeiro, ao qual esse trabalho vai ser permanente de estudos e ação efetiva de evangelização, de missões, em busca das almas para reconciliar-se com Deus. Maravilhoso, eterno, amado Deus, nós te somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso viver. Muito obrigado por esse estudo, a compreensão da certeza da salvação, e que venhamos colocar em prática em nossa vida, e venhamos moldar o nosso viver conforme o seu querer, e andarmos contigo cotidianamente, renovando o nosso viver. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Que a graça e o amor de Deus Pai, as doces e falíveis consolações e comunhão do seu Espírito esteja no vossos viver, hoje e eternamente, amém? Somos mais que vencedores, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus reina neste lugar, reina na tua vida, Jesus reina, glória a Deus, amém.